Nesse vídeo aqui eu vou fazer com você um comparativo de indicadores de qualidade, saindo daquela ideia só de comparar múltiplos, de qualidade nesses 5 bancos aqui: BMG, Banrisul, Banco ABC, Banco Mercantil e Banco Paine. Por quê? Porque são bancos pequenos da Bolsa de Valores, que possuem um certo grau de liquidez. Outros, a liquidez é tão baixa que não merece o comparativo aqui. Portanto, iremos nos ater a esses 5. E indo direto ao ponto, a gente basicamente vai focar em indicadores só de qualidade. Eu não vou falar de múltiplo aqui. Então, o que a gente vai olhar? Rentabilidade, que é medida pelo ROI e pelo ROA. A gente vai medir também eficiência, pelo índice de eficiência. A gente vai medir grau de inadimplência, ou seja, qualidade de crédito e crescimento. Portanto, como eu falei, serão 5 indicadores e a gente vai pontuar aqui com esses bancos. Todos eles são bancos menores, com valor de mercado inferior a 10 bilhões de reais. Começando com o banco BMG, vamos pegar sempre o último resultado trimestral, para pegar a situação atual de cada um desses bancos. E está aqui, ó. Vamos pegar do semestre como um todo, não apenas o segundo tri. E o ROI do BMG fechou a 15,2%. Então eu vou colocar aqui 15,2%. Aí a gente vai definir o vencedor aqui no final. E o que significa esse indicador? Ele mede o lucro líquido que o banco produz frente ao patrimônio líquido, que é o capital dos sócios. Então se você abrir um negócio agora, colocar 100 mil reais, se você a partir desses 100 mil reais obter 15 mil reais de lucro, o seu ROI é de 15%, certo? Então esse é o nível de rentabilidade. E com bancos é essencial esse indicador, porque se o banco acaba usando como matéria-prima o capital de terceiros, o dinheiro, e eu não consigo rentabilizar esse capital acima do quanto que eu gasto para captar, menos a inadimplência que eu tenho ali, que é justamente as minhas perdas, então eu tenho um negócio que não gera valor. Essa taxa de 15% é boa. Eu diria que boas rentabilidades para bancos no país, essas rentabilidades precisam superar 15%, de tal modo que pelo menos nesse ano o BMG está indo bem. Mas veja que no histórico ele não é tão bom assim. Então eu vou até ignorar histórico nesse comparativo, mas um ano anterior o ROI estava em apenas 12,7%. Isso é importantíssimo. E aí a gente tem o ROA, tá logo abaixo, foi de 1,2%. O que é o ROA? O ROA pega o lucro líquido igualmente e eu divido pelos ativos totais, não apenas o patrimônio líquido, todos os ativos. O que seria um bom indicador para bancos? Acima de 1%. Acima de 1% a gente já tem um bom indicador. Portanto, esses dois indicadores de rentabilidade estão satisfatórios no BMG atualmente. Agora a gente chega no índice de eficiência. E ele está aqui, ó, índice de eficiência. Nós temos aqui um índice de eficiência de 52,4%. Ele teve um aumento. Aí eu te pergunto, esse indicador, como que você faz a leitura dele? Quanto maior, melhor? Não. Quanto menor, melhor. Por quê? O que é esse indicador? Esse indicador é medido da seguinte forma: despesa sobre receita vezes 100. Transforma em percentual. Então perceba o seguinte: quanto maior a despesa, vamos fazer uma simulação aqui. Se eu tenho uma despesa de 50 e eu tenho uma receita de 100, eu tenho um indicador de 0,5, só multiplicar por 100, já troco aqui no Excel, eu tenho um indicador de 50%. Agora, se a minha despesa cair para 40, meu indicador cai, ele cai para 40%. Ou então, mantive aqui em 50, só que a minha receita subiu para 150, meu indicador caiu de 50 para 33%. Ou seja, o indicador cai à medida em que a receita sobe ou a despesa cai. Isso é o índice de eficiência. Portanto, voltando aqui, você percebe que mais ou menos, já que esse indicador aqui é de 50%, mais ou menos você tem uma relação entre a cada 100 reais de receita, o BMG ele gasta 50 reais. E aí o índice de inadimplência, aí a gente vai olhar para a carteira acima de 90 dias, né? Que é a inadimplência pesada, digamos assim. E essa inadimplência, aí a gente vai pegar só o trimestre, porque é um indicador que evolui trimestre a trimestre, foi de 4,2%. E aqui, quanto maior esse indicador, pior, assim como o índice de eficiência, porque significa que eu tenho uma carteira com mais inadimplência, o que é pior, né? Descumprimento contratual. E o crescimento, aqui é o CAGR do lucro, né? Quero saber quanto que o banco cresceu de lucro. E eu vou comparar aqui no semestre e o crescimento foi substancial, 26,8%. Agora no Banco Paine, que não para de subir, né? Apesar dessa correção, a gente está falando de mais de 70% de valorização
operação em 12 meses. ROI, 37,5%. E aí, pegando aqui o lucro líquido no semestre, a gente calcular esse ROI, porque ali só deu o indicador do trimestre, foi de 316 milhões de reais. É só eu pegar esse valor e dividir pelo patrimônio líquido que está aqui no balanço patrimonial. E esse patrimônio líquido é de 1.800. Só que eu preciso fazer o seguinte, eu preciso multiplicar por 2 esse valor, projetando um lucro para o ano, supostamente mantido no mesmo patamar do primeiro semestre, e dividindo por esse montante patrimônio líquido. A gente chega no indicador de 35%. Portanto, em termos de ROI, o Pine está muito, muito acima. Agora a gente vai comparar com o total do ativo, 37 bilhões e meio, para chegar no ROA. E aí a gente está falando de um total de 1,67%. De novo, ganhou de lavada. Agora que eu me toquei, esses indicadores aqui não são do BMG, do BMAB, tá escrito aqui, deixa eu mudar. Pronto. Agora índice de eficiência. E aí essa eficiência é sacanagem, 21%. Saiu de 35% no primeiro semestre de 2025 para 21%. Em relação à inadimplência, acima de 90 dias, no consolidado 2,7%. Então aqui também o Banco Pine aparentemente seria melhor, uma baixa inadimplência. E o CAGR dos lucros, que é o crescimento, você teve o lucro subindo 100%. E se a gente pega no semestre, foi até mais de 100%. Só mais um detalhe, eu poderia indicar aqui também como um indicador de qualidade o índice de Basileia. Mas em todos esses bancos, a Basileia está boa, acima de 13%. Então deixa eu pegar aqui o BMG, que é um indicador de alavancagem dos bancos. O BMG está em segundo tri 13, a média do setor é 15, mas todos esses bancos menores precisam se alavancar um pouco mais. O importante é não ser abaixo de 12, e nenhum deles é abaixo de 12. Então, todos eles atendem esse critério objetivo mínimo, assim como a questão da liquidez, como eu coloquei no início desse vídeo. Na sequência, temos o Banrisul, e aqui estão os indicadores, O ROI, 9,6%. O ROA, 0,8%. Na verdade, 0,7% no primeiro semestre. Ruim, hein? Dois indicadores de rentabilidade aqui bem ruins no Banrisul. Índice de eficiência ajustado, 57,6%. Ruim também. Índice de inadimplência acima de 90 dias, 4,62%. Ruim também. Pior do que o BMG, por exemplo. Por fim, crescimento do lucro. Na verdade, tivemos decréscimo na comparação semestral, de 11,7%. Indo agora para o BMAB, que é o Banco Mercantil do Brasil, que tem como público-alvo o pessoal 50 a mais. Então, é bem nichado. Tanto o BMAB quanto o Pine possuem ali uma carteira com foco em ativos colateralizados, ou seja, com garantias. Basicamente, as garantias são os consignados. Olha o ROI aqui, estabelecendo uma média do ROI de 42,7%. Assim, sendo sincero, nem precisa fazer isso, né? Vamos colocar 40% de ROI e 3% de ROA. Sendo assim, você já percebe o nível altíssimo de rentabilidade do Banco Mercantil. Já o índice de eficiência, assim, é uma falha deles aqui. Eles não trazem esse indicador pronto. Deveriam mudar isso aqui para fins de transparência. Então a gente vai calcular aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a receita de intermediação financeira, que foi de 2 bilhões e meio. A gente vai descontar a despesa da intermediação financeira. No final a gente já tem esse resultado aqui, é o que importa. Então a gente não precisa fazer esse cálculo, que é o resultado da intermediação financeira, 1.400. A gente vai descontar as provisões, 406 milhões. Então aqui você tem um resultado líquido de 1 bilhão aproximadamente, 37 milhões. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai somar, com a receita de prestação de serviços, e aí a gente tem 1.400 de receita total. Lembra que o indicador é despesa sobre receita? E aí a gente tem aqui a despesa, né? A despesa é o quê? É o 709 menos o 363. Então 709 menos o 363, porque aqui é uma receita, né? Então eu tenho que descontar. Então eu tenho 346 de despesa em cima de 1.400. Então eu tenho aqui um índice de eficiência de 24,71%. Olha só perde do Banco Pine. E a inadimplência? A inadimplência está aqui, 3,1%, perdendo também por pouco do Banco Pine. E o crescimento? A gente está falando de um crescimento da ordem de 13%, perde também do Banco Pine, que disparou o lucro, né? E finalmente Banco ABC, que eu deixo disponível ali na minha planilha de valor intrínseco. Mas se eu acabar comprando algum desses bancos aqui, eu vou informar para os membros e vou ter que adicionar o banco na planilha de valor intrínseco, porque daí vai ser uma ação da minha carteira. Banco ABC, portanto, crescimento do lucro a gente já tem aqui, é uma empresa de crescimento mais baixo, mas pelo menos cresce, ao contrário do Banrisul, 3,8%, a gente já pegou o indicador aqui, então a gente já coloca. Aqui embaixo, ROI
14%, então está perdendo nesse momento para o BMG, só que historicamente, ó, o ROI fica entre 13 a 15%, então ele é mais consistente que o BMG. Na verdade, ele é o mais consistente que todos esses bancos aqui, tá? É um banco pequeno, mas de crescimento e rentabilidade mais estáveis. O índice de eficiência é 41,5%, o ROA 1,4%, então aqui rentabiliza mais que o BMG. E finalmente, o índice de inadimplência acima de 90 dias, a gente está falando, ó, operações com atraso acima de 90 dias, de uma inadimplência do total de 0,6. Então, uma empresa que tem uma inadimplência bem controlada, então tá aqui, ó, 0,6. No final das contas, portanto, em termos de ROI, quem que ganhou? Bimab. Em termos de ROA, Bimab também. Em termos de eficiência, Pine. Em termos de inadimplência, ABC. E em termos de crescimento, Pine. Sendo assim, a gente percebe o seguinte, que hoje os bancos pequenos que estão bombando são Bimab e Pine, e no meio do caminho, pensando em consistência, rentabilidade constante, crescimento constante, baixo risco de crédito, Banco ABC. Portanto, BMG e Banrisul, assim, não vou ficar aqui sendo um detrator, mas não são as melhores opções. E quanto ao Bimab e Pine, se você olhar para o histórico, também não é muito bom. Por isso, se você quer estabilidade, tá aqui, ó. Lembrando que hoje eu sustento sim a necessidade da gente tomar cuidado com o risco de crédito, porque a inadimplência vai persistir alta no país por muito tempo. E eu tentei aqui trazer indicadores objetivos de desempenho, para não falar, o cara é fanboy de uma ação ou outra. Não. Tanto assim que eu prefiro o Banco ABC pela estabilidade, mas reconheço que atualmente Bimab e Pine estão desempenhando muito acima. No mais, aqui está meu preço teto em Banco ABC, R$30 de valor intrínseco. Isso aqui está disponível para os membros do canal. Eu vou trazer vídeos exclusivos para os membros, tanto de Banco Pine quanto de Bimab, justamente pela maior qualidade que os outros banquinhos ali, e vou trazer os respectivos valores intrínsecos nesses vídeos. Para ter acesso a tudo isso, basta se tornar membro do canal. Aqui no meu canal, se você colocar vídeos só para membros, você vai ver quais são os vídeos disponíveis para membros e os últimos. Então trouxe hoje Kepler Weber, EZTEC, Banco ABC, JHSF, diversos temas que eu não consigo trazer publicamente no canal, sob pena do meu canal parar de ser recomendado, porque são assuntos de baixo interesse no geral. E ainda você vai ter acesso aqui na aba assinatura a esses benefícios. Mais de 100 vídeos exclusivos, mais de 70 postagens exclusivas, onde eu trago notícias, insights, bem como os aportes que eu faço na minha carteira pessoal de investimentos. E você acompanha essa carteira de ações aqui no link compartilhado do Investidor 10. E ainda você traz sugestões e os membros têm prioridade na sugestão de vídeos. E isso não é papinho, porque eu de fato cumpro com isso. EZTEC foi sugestão de membro, Banco ABC também, JHSF também, Lojas Renner também e assim sucessivamente. E é menos de 80 centavos por dia para se tornar membro e você cancela com um clique a qualquer momento, aqui em Seja Membro. Se fizer sentido para você nesse momento, beleza. Se ainda não fosse o momento, não tem problema. Só de você comentar aqui embaixo e deixar a sua dúvida, ajudar no engajamento, você já me ajuda bastante. Fui!